Considerado o prisioneiro mais frio e sem compaixão, porque durante o meu julgamento eu não me importei e não sentir nenhum remorso por tirar a vida de duas mulheres. Meu nome é Wade Wilson, isso mesmo, igual o Deadpool da Marvel. Atualmente estou com 30 anos de idade. Em 2019, quando eu tinha 25 anos, eu tirei a vida de duas mulheres. Eu nasci em 20 de maio de 1994, na região de Fort Myers, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Meus pais eram bem jovens quando me tiveram ele. Com idades entre 13 e 14 anos, eles descobriram a gravidez. Eu nasci quando eles tinham entre 15 e 16 anos. 6 meses depois do meu nascimento, meus pais biológicos não tiveram condições de me criar. Algumas fontes relatam que minha mãe biológica tinha alguns problemas com substâncias ilícitas. E eu acabei sendo adotado pela Candy Wilson e pelo Steve Wilson, que eram uma família que frequentava a mesma igreja da minha mãe biológica. Minha família adotiva tinha mais 2 filhas. Nos primeiros anos com eles tive uma convivência normal, não teve nada demais. Com 13 anos de idade eu comecei a ter um comportamento estranho. Eu tinha episódios de paranoia, tinha a sensação de que estava sendo observado, coisas desse tipo. E na mesma época minha família adotiva descobriu que eu estava fazendo uso de substâncias pesadas. E isso acabou, dificultando cada vez mais a minha convivência com eles. Dos meus 13 aos 18 anos, tive um monte de problemas com a polícia. Tive várias passagens por confusão, por roubo, coisas desse tipo. Fui suspenso da escola e também por vender substâncias ilegais lá dentro. Eu era preso, saía, era preso de novo e saía outra vez. E basicamente toda a minha adolescência foi assim. Fui preso mais de 20 vezes. Por volta dos meus 18 anos de idade, tive contato com meu pai biológico. Com proximidade da minha família adotiva com a minha família biológica, não foi difícil eu encontrar o meu pai. Eu sempre ia atrás do meu pai biológico quando precisava de grana. Isso acontecia várias vezes, eu ia só para isso. Eu só falava com meu pai para pedir dinheiro. E em 2019, o que eu fiz chocou toda a região de Fort Myers e de Cape Coral, na Flórida. Nessa época, eu ainda não tinha feito essas tatuagens no meu rosto. Eu fiz todas elas depois que já estava preso. Em outubro de 2019, eu estava com 25 anos e namorava Melissa Montañez. Estávamos juntos há 6 meses. Eu era bastante agressivo com ela. Isso também aconteceu com outras ex-namoradas minhas. No dia 6 de outubro de 2019, um domingo, fomos a uma festa, uma balada em Fort Myers. Nós fomos para essa festa com o carro da minha namorada, e no começo estava tudo bem lá dentro. Só que num momento, chamei minha namorada, e queria que ela fosse de qualquer jeito junto comigo, até a casa do meu amigo, chamado Jason Shipper. E ela disse que não queria ir para a casa dele. Ela não fazia a menor ideia de quem ele era. Eu fiquei extremamente nervoso com aquilo. Peguei as chaves do carro dela e saí da festa. Deixei ela lá sozinha, roubei o carro dela. E alguns momentos depois disso, ela ligou para uma amiga que foi buscar ela na balada e ela foi para casa. Mais tarde, eu voltei para essa mesma balada quando a Melissa já tinha ido embora. Mas eu fui atrás dela. Fiquei ali na festa, me aproximei de 2 garotas que estavam lá curtindo a noite, a Christine Melton, de 35 anos, e a amiga dela chamada Stephanie Johnson. Resolvi me apresentar para Stephanie como Júnior, fui extremamente simpático. Tratei elas bem demais, curtimos a noite. E mais tarde, convidei elas para casa daquele meu amigo que a minha namorada não quis ir. Ficamos lá por um tempo, e já quase amanhecendo, saímos da casa do meu amigo, e nós 3 fomos para a casa da Christine, que ficava em Cape Coral, que fica do lado de Fort Myers. É só atravessar uma ponte. Isso já era segunda-feira da manhã, e às 6 da manhã, a Stephanie tinha que ir trabalhar, então deixou a Christine sozinha comigo. Ela não sabia, mas era melhor ela não ter ido trabalhar para salvar a vida da amiga dela que estava correndo perigo comigo ali naquele quarto. Stephanie não sabia, mas era a última vez que ela ia ver a amiga com vida. Mas pelo meu comportamento, pela forma como eu as tratei, Stephanie não tinha visto nenhum problema em nos deixar sozinhos. Ela não desconfiava de nada. Depois da saída da Stephanie,
eu tirei a vida da Christine Melton com uma pressão na região do pescoço sem nenhum motivo. Mas foi por pura maldade. Ao redor das 8 horas da manhã, minha namorada começou a receber ligações de números desconhecidos lá no trabalho dela. Ela não atendeu nas primeiras chamadas, só que depois de várias tentativas, ela resolveu atender então o telefone. E era eu do outro lado da linha, um dos números usados por mim era o telefone da Christine. Assim que a Melissa atendeu, ela estava muito brava comigo porque eu tinha saído da balada com o carro dela e falou para eu levar imediatamente o carro para ela. Discutimos um pouco pelo telefone e eu fui lá no trabalho dela que ficava em Fort Myers. Melissa ficou surpresa quando cheguei lá, dentro de um Nissan Versa preto, que não era o carro dela. Ela nunca tinha visto aquele carro antes. Que era, na real, o carro da Christine. Só que ninguém sabia ainda naquele momento. Lá na frente do trabalho, nós tivemos mais brigas e discussões. Eu acabei agredindo ela várias vezes. Tentei puxar ela para dentro do carro, mas não consegui. Ela não entrou e a polícia foi chamada. Só que antes de uma viatura chegar lá, eu fui embora com aquele Nissan Versa preto. Entre 9h30 e 11 horas da manhã da segunda-feira, eu estava voltando para Cape Coral quando parei para pedir informações para Diane Ruiz, de 43 anos. Perguntei a ela onde ficava uma escola ali na região. Ela entrou no carro para me mostrar o caminho até lá e em um momento de fúria também tirei a vida dela. Da mesma forma que tirei a da Christine, com uma pressão no pescoço. Não sei explicar o que deu em mim, mas depois fui até um terreno baldio e joguei o corpo dela lá. Só que eu percebi que ela ainda estava respirando. E simplesmente por pura maldade e ódio, passei com o carro por cima dela mais de 10 a 20 vezes. E ela ficou parecendo um espaguete. Nesse momento, a polícia já estava me procurando por conta do que eu tinha feito com minha namorada lá na frente do trabalho dela. E ela mesmo passou a minha descrição e o carro que eu estava, o Nissan da Christine. E a polícia até localizou o carro, só que eu fugi. Na segunda-feira à noite, a polícia entrou em contato com a Stephanie, amiga da Christine. Perguntaram para ela se ela sabia onde estava a amiga e por que o carro dela estava comigo. Ela disse que não sabia, e a polícia então foi até a casa da Christine e encontram ela sem vida. E eu comecei a ser o principal suspeito. No meio de tudo isso, resolvi ligar para meu pai biológico, aquele que eu vivia pedindo grana, e contei para meu pai o que eu tinha feito. Contei que eu tinha tirado a vida de 2 pessoas, e dei os detalhes, contei isso me vangloriando pelo que eu fiz. Também pedi a meu pai para sair da cidade. Meu pai biológico ficou muito assustado, fingiu que ia me ajudar, disse que ia mandar um Uber para me buscar. Só que ele pediu o endereço de onde eu estava e mandou o endereço para a polícia. A polícia foi lá e me prendeu. Isso tudo já no dia 8 de outubro de 2019. No dia anterior, dia 7, a polícia também tinha recebido o registro de desaparecimento da Diane Ruiz, a outra mulher que eu assassinei. Ela não costumava faltar no trabalho e isso preocupou muito os colegas dela que avisaram a polícia. Nas primeiras buscas, encontraram a bolsa dela no caminho para o trabalho. No dia 8, começaram a fazer buscas em toda a região. E vasculhando câmeras de segurança da região, apareceu o Nissan Versa, que eu estava pilotado também andando ali pelas ruas, no momento exato do desaparecimento. A polícia não tive mais dúvidas. Era bem provável que eu tivesse envolvimento também nesse desaparecimento. Depois de 3 dias de busca na região, o corpo dela foi encontrado. Como eu já estava preso, confessei o que eu tinha feito por telefone para minha namorada. Confessei que eu estava sob efeito de substâncias ilícitas naquele momento e nada tinha sido premeditado. Tinham muitas provas contra mim. No dia 19 de outubro de 2019, com as ligações que eu fiz para o meu pai confessando o que eu tinha feito, a promotora estadual oficializou as acusações de homicídio contra mim. Meu julgamento aconteceu agora em 2024. E no dia 12 de junho, fui considerado culpado de 2 homicídios de 1º grau, furto qualificado, agressão, roubo e furto simples.
Meu caso viralizou na internet por conta da minha frieza ouvindo as acusações. E o fato de eu não demonstrar nenhum remorso pelo que fiz, a maioria de um júri de 12 pessoas recomendou que eu recebesse a pena de morte. O juiz oficial por esse caso deve anunciar a minha sentença em breve, provavelmente agora, no dia 23 de julho de 2024. Vocês também acham que mereço pena de morte pelos meus crimes? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe e siga o perfil para mais histórias.